Seu filho enfrenta dificuldades para receber um não? Será que a aromaterapia pode contribuir nesse processo? É sobre isso que nós vamos falar aqui ao longo desse vídeo e eu quero te apresentar uma solução que vai te ajudar infinitamente. O meu nome é Raquel Galhazzi, eu sou aromaterapeuta pediátrica, especialista em TEA e TDAH. E eu estou aqui hoje, neste vídeo e neste canal, para te trazer algo simples, mas que vai ajudar grandemente a resolver esse problema. Uma criança que tem dificuldades em aceitar o não, ele vai enfrentar alguns problemas, tanto no âmbito familiar como social, certo? No âmbito social, no relacionamento com os colegas, na escola, no parque, nas brincadeiras. E no âmbito familiar, nós vamos ter uma desarmonia do lar. Então, todas as pessoas que ali vivem, de certa forma, vão estar sendo influenciadas por essa situação. Mas o que talvez você não saiba é que dificuldades em lidar com o não também podem gerar problemas no desenvolvimento dessa criança. E aqui, claro que eu não estou falando de desenvolvimento físico, não é? Como andar, correr, não, não é isso. Estou falando aqui de lidar com as frustrações. Uma criança que tem dificuldade em lidar com as frustrações, ela precisa ser bem conduzida no âmbito comportamental para que, chegando na fase da adolescência e ainda na fase adulta, essas dificuldades não se acentuem ainda mais. A dificuldade em receber o não, ela pode se tornar uma barreira tão grande que limita até as saídas, o momento de lazer daquela família. Muitas mães chegam aqui para a gente em consulta aqui no Instituto e falam: eu não consigo mais ir ao supermercado com meu filho, porque se eu falar para ele que ele não pode levar aquele chocolate, aquela bolacha, aquele biscoito, ele vai reagir mal. Então eu prefiro não levá-lo, eu prefiro não sair. É assim nas saídas, é assim quando nós vamos a um parque, eu falo, não, esse brinquedo é perigoso, essa é a hora de nós irmos embora. E então desencadeia um estresse e muitas vezes as famílias acabam ficando mais reclusas, preferindo ficar realmente em casa, ficar num ambiente que elas já têm domínio, do que sair com essa criança. O que também não significa que em casa seja tranquilo, nem um pouco. Muitas vezes as mães têm dificuldade na hora de pedir para escovar os dentes, tomar um banho, estudar e dormir, fazer as atividades rotineiras, as tarefas diárias com essa criança. O que nós temos conhecimento é que existem sim diversas fases do desenvolvimento infantil e que essas fases precisam ser respeitadas. Também existe uma série de orientações comportamentais muito indicadas, cientificamente comprovadas para trabalhar essa dificuldade da aceitação do não. Mas o que eu quero falar com você nesse vídeo é sobre o poder que a aromaterapia tem de te ajudar ao longo desse caminho. Lembrando que um não exclui o outro. A aromaterapia é um tratamento complementar e sim, deve se somar às demais terapias. Tenho vivência e prática clínica para te afirmar que a aromaterapia vai contribuir, ajudando você e o seu filho a passar por essa fase tão difícil de uma forma bem menos conflituosa, mantendo assim a sua casa mais harmoniosa e o ambiente bem mais agradável. Raquel, e de que forma a aromaterapia pode contribuir? Ela vai auxiliar melhorando, sim, a parte comportamental, com óleos de relaxamento, tranquilidade, acolhimento, nutrição, óleos que vão ajudar a criança a compreender melhor, a ser menos resistente, a te ouvir melhor. E presta atenção, aqui nós estamos respeitando a necessidade e a individualidade de cada criança. Nosso intuito na aromaterapia pediátrica jamais vai ser robotizar as crianças. Não é isso. Até porque as crianças precisam sim colocar as suas vontades, terem os seus desejos, mas também precisam ouvir. E o diálogo, essa troca entre a criança e o cuidador é fundamental. E é nesse processo que a aromaterapia vai te ajudar. E aqui eu quero te deixar como sugestão, para realmente auxiliar nesse processo,
Dois óleos essenciais. Um deles é o óleo essencial de patchouli, que no âmbito da psicoaromaterapia é um óleo essencial que fala de limites. Exatamente isso. Mas lembra do que eu falei agora há pouco? Respeitando as necessidades e individualidades desse ser como uma criança, certo? E como um ser único que merece cuidado e atenção, mas precisa sim de um direcionamento. E de que forma o patchouli, no âmbito da psicoaromaterapia, vai fazer isso? Trabalhando limites, respeitando limites. E quando nós falamos em limites, nós falamos no meu limite como mãe, no limite da criança como criança, ou seja, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos, não exceda essas vontades e desejos, mas eu também entendo que não posso exceder os seus limites. Conseguem entender que o patchouli, ele não é um óleo de impacto que vem falando assim, para, que esse é o meu limite? Não, ele é um óleo essencial que vem calmo, tranquilo, falando do meu limite, mas também do seu limite. Ou seja, fazendo a família como um todo olhar como é que está sendo conduzida essa questão comportamental. E o segundo óleo essencial que eu quero te deixar como sugestão é para ser usado, assim como o patchouli, em família. É exatamente isso. O óleo essencial de capim-limão, lemongrass. É um óleo que fala de nutrição, acolhimento, desfaz as armaduras, como se ele viesse desacelerando, baixando o sistema nervoso central, falando calma, não precisa ser tão reativo. Vamos conversar? Vamos conversar sobre limites? Então, ele é um óleo que pode sim andar aí de mãozinha dada com patchouli e ser utilizado por toda a família. Existem restrições? Existem restrições. Para a dosagem, quando o uso for tópico. O que é o uso tópico? Quando diluímos e aplicamos na pele. É um óleo essencial que não deve ser utilizado se o seu filho for muito pequenininho, mas aí eu acho que nem cabe esse vídeo, não é mesmo? E também precisa ter muito cuidado se o seu filho faz uso de algum tipo de medicação. Nesse caso, a minha recomendação é que você busque uma aromaterapeuta pediátrica para conduzir o tratamento. Mas para que isso aconteça, para que os óleos essenciais de fato possam te auxiliar, é importante um uso frequente. Aquele uso esporádico, uma, duas vezes na semana, não vai trazer o resultado que você espera. Como eu mencionei agora há pouco, as dosagens também precisam ser respeitadas, e isso vai variar de acordo com a necessidade da criança, idade, peso, tamanho do ambiente. Então, para ter uma maior segurança, novamente, busque orientação profissional. Receitinhas prontas na internet são sim perigosas, principalmente porque nós estamos falando de grupos especiais, que são as nossas crianças. Então, precisa ter bastante cuidado. Muitas vezes as receitas que você vai encontrar aí na internet são preparadas para adultos. E aqui, quando nós falamos em criança, não basta dividir ao meio essa dosagem. É claro que eu aconselho fortemente o uso da aromaterapia aí na sua casa, assim como eu uso aqui na minha, e é por isso, claro, que eu estou aqui te contando os benefícios que nós conseguimos oferecer para uma infinidade de crianças que eu já atendi e que agora toda a minha equipe atende aqui no Instituto. Mas presta atenção, não é porque a aromaterapia, os óleos essenciais são naturais que eles não fazem mal. São sim agressivos, podem sim causar reações tanto físicas como emocionais, podendo até mesmo agravar a parte comportamental do seu filho. Eu não estou te contando isso para que você fique com medo ao usar os óleos essenciais. Não, o meu objetivo com esse vídeo é te contar que eles podem sim te ajudar muito. Inclusive, eu vivencio isso no dia a dia aqui do consultório. E o meu intuito com esse vídeo, de forma alguma, é te assustar. O meu objetivo principal aqui é te falar que sim, a aromaterapia auxilia, contribui profundamente na aceitação do não, num novo olhar para as frustrações. Exatamente isso que eu estou te falando. Mas se não for bem conduzido, se o óleo não for bem escolhido, a via de uso, o que é via de uso, Raquel?
tópico ou olfativo. Se isso não for bem conduzido, o número de gotas não for bem conduzido, o número de vezes ao dia. Muitas vezes, na prática, a gente observa resultados ainda mais comprometedores. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes, um agravamento no quadro dessa criança. Então, de novo, o meu objetivo não é te assustar, é te trazer a minha prática clínica falando que os resultados são muito positivos, mas que você precisa ter muito cuidado com as receitas prontas. Se você ainda não sabe o que são óleos essenciais, o que é aromaterapia, se tem dúvida em relação a isso, se é misticismo ou se de fato é ciência, aqui no canal eu já gravei outros vídeos te explicando o que é cada uma dessas coisas, se tem ou não comprovação científica, então eu sugiro que você assista a eles se ainda estiver em dúvida. Preciso ainda ressaltar, e sim, é de extrema importância que eu faça isso aqui nesse vídeo, que o óleo essencial, ele não exclui nenhuma medida comportamental básica para que você possa atingir esse objetivo. Então, busque sim a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo e, novamente, a aromaterapia entra aqui como complementar, potencializando os resultados. Os óleos essenciais, eles são muito eficazes, mas eles não são milagrosos, certo? Se você já ouviu algum milagre por aí, tome cuidado. Eles auxiliam muito, mas todo um processo e uma terapêutica precisa ser feita. Eles vão te ajudar em todo esse caminho que nós conversamos até aqui, facilitando o contato com essa criança, abrindo espaço para a conversa, para o diálogo, melhorando a harmonia dessa casa como um todo e propiciando, sim, uma maior aceitação. Mas orientações comportamentais não podem ser negligenciadas. Por isso, eu te trago de novo o nome dos dois óleos essenciais que eu deixei como sugestão ao longo desse vídeo. Patchouli e lemongrass. São dois óleos essenciais que vão complementar a ação comportamental que você vai implementar aí na sua casa. Vai facilitar muito essa tarefa que eu sei que não é nada fácil. Lembre também que nada substitui o carinho, a compreensão, o colo, o acolhimento dos pais. E sim, algumas vezes é importante que você também se posicione, mas esse posicionar pode ser feito com muito amor e respeito, que é o que nós pregamos aqui na aromaterapia pediátrica. Aqui nesse canal eu ainda vou trazer muitas informações sobre a aromaterapia pediátrica conduzida com respeito, de forma séria e segura para você e para toda a sua família, para que dessa forma todos possam aproveitar os benefícios dos óleos essenciais. Então, se inscreve aqui embaixo no canal para você poder receber as nossas dicas, as informações e estar por dentro de todos os vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Um beijo grande e nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!